Olá, pessoal! Tudo bem, oitavo ano? Como é que passaram aí? Fizeram as atividades, relembraram, viram conceitos, né? Que nós falamos sobre mitos. Ficou pendente essas duas páginas da apostila, né? Vamos fechar, então, essas duas páginas. Peguem aí, coloquem... Deixa eu botar aqui, né? Peguem a apostila, coloquem na página 89, né, que é logo a primeira página do nosso conteúdo, e a gente faz o desfechozinho lá na página 114 para a gente fechar todo esse conceito aí de mito, porque nas próximas aulas nós vamos descobrir o nosso livro paradidático. Eu espero que vocês já estejam aí, né, lendo, sabendo que se trata a história, né, que nós vamos pegar pesado aí nesse livro paradidático, tá bom? Vou cansar vocês. Vamos fazer algumas aulas aí com o paradidático. Então, vamos fechar com essas duas páginas, revendo, fechando o mito, né? Porque depois do livro paradidático, vamos começar a rever alguns conceitos para a nossa prova de redação, que é depois do recesso, né? Ah, professora, mas falta muito, mas aí como vocês vão entrar em recesso, o que vai acontecer? Vão esquecer, né? Então, vamos pegando aos pouquinhos já para revisar toda a apostila, todos os conceitos dados, né? Vamos por etapa, vamos fechar essas duas primeiras. Peguem aí a apostila, na página 89, que começa, né, com esta imagem. Tá vendo que imagem bela que começa a nossa página 89, né? Vamos ver o que fala para a gente produzir nessa página 89. E diz assim, galerinha, ó. Essa imagem é uma escultura representando Zeus e seus filhos. Você já ouviu falar dele? Ou conhece alguma história com esse personagem? Então, aqui, né? Essa imagem aí. Essa imagem é Zeus e os seus filhos, né? Tá vendo? Tá espalhadinho aí. As criancinhas são os filhos de Zeus, né? Claro que se a gente tivesse feito essa página antes de eu passar alguns mitos para vocês, porque nós vimos, né? Alguns mitos, perfeito? Tanto de exemplo quanto de exercício. E aí, vocês provavelmente diriam que não, né? Que vocês não conhecem Zeus, nunca ouviram falar, né, nenhuma história e tudo mais. Mas nós vimos alguns mitos, né, que falava assim sobre Zeus, né? Principalmente por dizer, né, que ele é um dos principais deuses da mitologia grega. Então, nós falamos, sim, sobre alguns mitos, né? E dentro desses mitos que nós falamos, alguns abordava, né, a história de Zeus, tá? Lembrando que alguns, né, se vocês vão lembrar, falavam, né, alguns povos lá da Grécia diziam que Zeus vivia no Monte Olimpo. Uma das histórias, né, falava isso, que ele vivia, né, no Monte Olimpo e que ele era o responsável por tudo que acontecia na Terra. Né? Uma das histórias, lembra que a gente falou sobre, se eu não me engano, foi uma das histórias da própria apostila, né? Ou foi da apostila, foi uma das interpretações, alguns dos exemplos que nós falamos, né? Que falava sobre Zeus fazer a criação da terra, né? Dos animais, das pessoas, lembram disso? Né? E aí, então, só para a gente poder lembrar, né, que Zeus, ele é um dos principais deuses da mitologia grega. Algumas pessoas falam que ele morava, né, no Monte Olimpo e que ele era responsável pela criação da Terra e tudo que acontecia nela. Né? Isso nós vimos, nós falamos sobre. Então, a nossa pergunta ali, né, se você já ouviu falar dele ou conhece alguma história com ele. Hoje vocês já conhecem, todos vocês que assistiram as minhas aulas, que vieram assistindo os vídeos, né? Nós falamos sobre mito com Zeus. Então, já dá para responder isso aí como sim, né? E falando que ele era um dos, né, principais deuses da mitologia grega. Isso daria para vocês fazerem. Agora, né, se tiver alguém aqui que está assistindo a minha aula pela primeira vez, que não assistiu, né, as aulas anteriores sobre mito, é claro, né, que de repente pode ser que não tenha conhecido nenhuma história. Pode sim já ter ouvido falar em Zeus, né?
mais história, não sei. Então, essa é uma resposta pessoal, né, que na qual vocês poderiam dizer que sim. A questão 2. Além de Zeus, nas histórias mitológicas, também chamadas de mitos, há vários outros deuses e heróis que se destacam por seus feitos de coragem e ousadia. Você se recorda de alguma história com esses personagens? Cite algumas. Também resposta pessoal, mas a mesma coisa que aconteceu lá na questão 1, né? Nós viemos falando sobre alguns mitos, né? Eu trouxe exemplos de mitos, fizemos exercícios da apostila de mitos, então daria para vocês citarem algumas histórias aí, né? Lembram da Perséfone, que nós fizemos da apostila, né? Nós também fizemos uma que eu trouxe, uma história que tem até parecido na apostila, mas foi um outro pedaço, que foi da Caixa de Pandora. Nós falamos sobre o Ícaro também, né? Então, quer dizer, tiveram algumas aí perdidas pelo meio do caminho. Então, fizemos da apostila, o Nascimento do Mundo. Então, vocês coloquem, né, algumas que vocês, de repente, vocês lembrem, tá bom? Caso não lembre de nenhum, você pode, né, tá revendo os nossos vídeos, as aulas anteriores, que tem exemplos de história de mito, e tá respondendo essa questão. Perfeito? Muito bem, aqui número 2, resposta pessoal. Então, vamos relembrar o que é mito, para a gente poder responder a página 114, ok? Que diz assim, ó, os mitos são narrativas criadas por um povo para tentar explicar, por exemplo, a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza e etc., sem se basear em conhecimentos científicos. Antes de serem escritas, eram transmitidas oralmente de geração a geração. Essas histórias também podem contar os feitos de heróis e são protagonizadas por seres sobrenaturais, divindades, deuses e semideuses, heróis e heroínas, né? Então, vamos relembrar todo o conceito. Então, mito, né, é uma história, é uma narração, que ela vem explicar a origem de algo, né? Ela é uma história também transmitida oralmente de geração para geração. É uma história que tem como, né, seus protagonistas, né, seus personagens principais, ou heróis, heroínas, ou deuses, ou semideuses, né? Também seres sobrenaturais. E a ocorrência, né, vem toda sem nenhum vínculo científico, né? Uma história que não vem baseada em nada da ciência, ok? Então, isso para a gente poder relembrar, para a gente responder exatamente isso aqui, ó. É o nosso esquema, né? Nosso mapa conceitual, nosso mapa mental, vamos, né? Que fica gravado melhor para quem prefere. Vamos responder. Então, o primeiro quadrinho diz forma de transmissão original. Então, aqui, ó, nós já falamos como é que ela é transmitida, né? Ela é transmitida, ó, eram transmitidas oralmente de geração para geração. Então, a forma de transmissão é a transmissão oral. Perfeito? O outro quadrinho que diz objetivo, né? Quais são os objetivos do mito, né? Aqui ele fala, ó, aqui, ó, são, aqui, ó, são narrativas criadas por um povo para tentar explicar, né, a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza, né? Então, são surgimentos de várias criações, né, de diferentes fatos, de diferentes fenômenos, né? Então, esse aí é o objetivo, ó. Explicar a origem do ser humano e do mundo, a ocorrência de fenômenos da natureza, tá bom? É esse o objetivo. E quais são os principais personagens? Ele já diz aqui, ó. São nossos protagonistas. Feito aqui, ó. Seres são protagonizados por seres sobrenaturais, divindades, deuses e semideuses, heróis e heroínas. Esses são nossos personagens. Aí vocês vão responder aí. Então, a transmissão original, uma transmissão oral.
O objetivo, né, é explicar o surgimento, né, ou criação de alguns fatos, alguns fenômenos, e os personagens, né, são seres sobrenaturais, os deuses e semideuses, heróis e heroínas, ok? Muito bem. Então, aqui está o nosso gabarito. Olha lá, ó, transmissão oral, os objetivos, ó, tentar explicar o surgimento, a criação de diferentes fatos e fenômenos. E principais personagens, seres sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Então, eu trouxe, né, aqui para vocês, mais um exemplo de mito, né? Como sempre, eu coloco para vocês aí, né? E eu fiquei devendo ainda para vocês que a gente faz na próxima aula que nós falarmos sobre mito. Um outro mito que nós colocamos há 2 aulas atrás, que a gente viu a parte do discurso direto e indireto do mito, mas nós não lemos a história. Eu disse que ia trazer a história novamente. Não é essa, mas eu ainda vou trazer para vocês, para a gente poder ler. Conhecer mais mito, né? Quanto mais mito conhecermos, melhor. Fica aí o vocabulário de gênero textual do mito para vocês. Então, vamos lá. O mito da criação da noite. Você vai falar sobre a criação da noite. Antigamente, não havia noite. Era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia. Noite não havia. Que coisa, né? Gente, imagina viver num mundo, né, que só tem dia, né, que não tem noite. Olha só como é que ficaria isso, né? Olha como é que ele fala ali, ó. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso. Pois era sempre dia, noite não havia. Imagina, você viver num lugar que só tem dia, não tem noite, né? Descanso nem pensar, né? Vamos continuar. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso de volta ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Então, o Mauá, né, ele controlava tanto o sol quanto a lua quanto as estrelas, não deixava ninguém chegar perto, né, nem do sol, nem da lua, nem das estrelas. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou, o mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiam encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fim da noite sem luz. Então, né, o que aconteceu? Um homem queria saber como o sol funcionava. E aí se aproveitou que o Mauá foi caçar e se aproximou ali do sol. Quando ele tocou no sol, o sol quebrou. E aí quebrou o sol, quebrou a lua, quebrou as estrelas. Conforme o sol se quebrou, surgiu-se então a noite, né? Que aí ele fala, a noite surgiu na imensidão do escuro. E aí nada conseguiam fazer. As mulheres não conseguiam encontrar as redes, as crianças e os idosos ficavam lamentando essa escuridão, essa noite, né? Que não tinha claridade. Mauá voltou para consertar o sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas como o sol que havia tocado. Olha que coisa, né? Ele tentou lá consertar o sol, viu o homem lá perto, né? Jogou o homem longe e esse homem transformou-se no macaquinho. Esse macaquinho, né? Ele era escuro como a noite e as mãos, por ele ter tocado o sol, ter quebrado, ficou mãos douradas, né? Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite, e assim até hoje, né? Então, o que aconteceu? Mauá não conseguiu consertar o sol, né?
E aí o Sol, quando ele caminhava para o poente, ele não conseguia voltar. Então ele ia, né, e sumia no horizonte. Nesse momento que ele sumia, a Terra ficava toda escura. O que Mauá pensou? Né? Para iluminar um pouquinho mais, né, ele fez com que a Lua e as estrelas ficassem ali no lugar do Sol naquele momento que o Sol sumia. E aí essa Lua e a estrela clareava um pouco, né, à noite. E até hoje ficou. Então, como é que surgiu aí, né, a noite, né? A noite ele veio do surgimento do momento que o homem, né, quebrou o sol, ele tocou e o sol quebrou, porque não tinha noite, só tinha o dia, né, como nós vimos, só funcionava o dia, a noite ali não existia. E aí, nesse momento, com o sol quebrado, a noite surgiu. E qual foi a conclusão aí? O Mauá não conseguiu consertar o sol, e aí o Sol, quando ele caminhava para o poente, ele ficava lá, ele sumia lá, e aí a Terra ficava escura, quer dizer, não tinha mais claridade. Então ele pegou a Lua e as estrelas, colocaram para iluminar o Sol, a Terra. Então, nesse momento, né, qual foi a conclusão? Surgiu-se a noite. Então, a noite surgiu a partir do momento que o homem tocou o Sol e o Sol quebrou, né, e o Mauá não conseguiu consertar. Então, esse aí é nosso mito da noite. Que legal, né? Aqui tá, ó, aí a imagem que demarca o nosso mito. Muito bacana. Agora nós vamos ver mais um. Para a gente fechar aí a nossa aula, né? Eu dividi esse Teseu e o Procusto em duas partes. Parte 1 e parte 2. Então vamos lá. A parte 1. Teseu e Procusto. Teseu era filho de Egeu, rei de Atenas, e de Etra, filha do rei de Tresã, porque foi criado. Depois de homem, foi mandado a Atenas e entregue a seu pai. Egeu separou-se de Etra, antes do nascimento do filho. Bem, aqui tem vários nomes, né? Vamos, para a gente não ficar perdido a história, né? Então, o Teseu, ele era filho de Egeu. Egeu quem era? Egeu era o rei de Atenas, tá? Ele era filho de Egeu e de Etra, filha do rei de Tresã. Então, Etra era a filha do rei de Tresã, que era, né, mãe de Teseu, que era filho de Egeu, que era o rei de Atenas, tá? Depois de homem, foi mandado para Atenas e entregue a seu pai. Egeu separou de Etra. Então, Egeu, né, separou de Etra. Antes do nascimento do filho, colocou a espada e as sandálias sobre uma grande pedra e determinou à esposa que lhe mandasse o filho quando este fosse bastante forte para levantar a pedra. Então, ele colocou as espadas e as sandálias sobre uma grande pedra e falou para a esposa assim, para Paetras, quando o filho estivesse bastante forte para levantar a pedra, ela mandasse o filho de volta, tá? Chegada a ocasião, a mãe de Teseu, que é a Etra, executou a incumbência, e o jovem removeu a pedra com facilidade e se apoderou da espada e das sandálias. Então, após, né, o acontecimento que o Egeu falou, que quando o filho fosse forte o suficiente para levantar a pedra, que a Etra mandasse ele de volta. Foi o que ela fez e foi muito bem sucedido, né? Teseu conseguiu levantar a pedra e pegou a espada e a sandália para ele. Como as estradas estavam infestadas de bandidos, o avô de Teseu aconselhou-o a seguir o caminho mais seguro e mais curto para o país de seu pai, o mar. Né? Então, foi o caminho, né, que o avô sugeriu que Teseu fizesse, que era mais seguro, né, que era o mar. O jovem, contudo, sentindo em si o espírito e a alma de um herói, e desejoso de se destacar como Hércules, cuja fama corria, então, por toda a Grécia, pelo fato de destruir os malfeitores e os monstros que flagelavam o país, resolveu fazer a viagem mais perigosa e aventurosa por terra. Então, ele não seguiu o conselho, né? O Teseu não seguiu o conselho do avô, que era viajar por mar. Ele quis seguir o caminho de Hércules, né? Que Hércules, então, tinha uma fama, né? Que destruía tudo, os monstros, os malfeitores e tudo mais. Ele queria seguir esse caminho e decidiu ir pela terra mesmo.
No primeiro dia de viagem, chegou a Epidauro, onde vivia um filho de Vulcano, Períficles. Então, Períficles, né, era filho de Vulcano, né, que morava em Epidauro. Esse Períficles era selvagem e feroz, sempre armado com uma clava de ferro, que aterrorizava os viajantes com seus atos de violência. Ao aproximar-se Teseu, ele o atacou, mas foi logo vencido pelo jovem herói que se apoderou de sua clava e trouxe-a sempre com ele. Então, né, Teseu conseguiu derrubar aí o Períficles e pegou, né, essa clava de ferro que andava com Períficles e aí passou a andar com ele. Depois disso, como lembrança de sua primeira vitória, seguiram-se várias lutas semelhantes contra tiranentes e bandidos. E em todas Teseu saiu vitorioso. Um dos malfeitores chamava-se Procusto, né? Então, uma dessas pessoas que ele venceu, um desses malfeitores, era o Procusto. Vamos destacar aqui o Procusto. Então, Procusto é um desses malfeitores que Teseu venceu. Então, aí é a nossa parte 1. Vamos para a parte 2. É um mito grande, tá? Então, eu tirei algumas coisas que eu achei interessante do mito, tá? Na parte 2, que já é falando de Procusto. Procusto. No alto das montanhas da Ática, na antiga Grécia, vivia um homem estranho de nome Procusto. Procusto costumava ficar à espreita nos desfiladeiros, comuns naquela região montanhosa, para atacar os viajantes desprevenidos que por ali passavam. Então, Procusto, né, ele vivia nesse alto da montanha na Ática, na antiga Grécia, que ficava ali, né, para atacar as pessoas que passavam, os viajantes que passavam por ali. Ele não só vivia à custa de roubar as pessoas, como também arquitetou uma maneira de tornar seu trabalho divertido, além de lucrativo. Construiu uma cama de ferro exatamente do seu tamanho, e sempre que despojava um passante, obrigava a desafortunada vítima a deitar-se na sua cama. Se por acaso o cliente coubesse perfeitamente na cama, Procusto o adorava e restituía-lhe tudo o que roubara. Mas coitados daqueles pobres clientes que não caíam direito na cama. Então, vamos lá. Então, além de roubar, né, o que ele fez? Ele construiu essa cama de ferro e pegava a pessoa que ele roubava, a vítima dele, e mandava deitar na cama. Se a vítima coubesse certinho na cama, ele liberava e ele devolvia os pertences. Mas, né, se essa vítima, né, não coubesse ali, coitados, né, como é que ele fala ali, mas coitados daqueles pobres clientes que não cabiam direito na cama. Se a pessoa era pequena demais, Procusto dava-lhe marteladas para esticá-la a ponto de preencher toda a cama. Se era grande demais, apontava-lhe os membros até que seu corpo ficasse na medida exata da cama. Então, né, coitado mesmo, né? Se a pessoa era pequena, ele dava martelada para esticar. Se a pessoa era grande, ele cortava, né? Como fala ali, amputava alguns membros para poder caber na cama. Esse esporte fazia com que Procusto se sentisse muitíssimo importante e satisfeito consigo próprio. Teseu castigou, fazendo com que o que ele fazia com os outros. Tendo vencido todos os perigos de viagem, Teseu finalmente chegou a Atenas, onde, graças à espada e às sandálias que trazia, foi reconhecido pelo pai e declarado seu sucessor. Então, né, como terminou a parte 1, Teseu venceu Procusto, né? O que ele fez com Procusto? Exatamente o que o Procusto fazia com os outros, né? Ele fez com Procusto. Consequentemente, ele venceu todos os perigos da viagem, chegou a Atenas e lá o pai o declarou como o sucessor dele. Muito bom, né? Então, chegamos ao final aí de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais outros 2 mitos, né? E aí eu volto nas nossas próximas aulas com o nosso livro paradidático. Tá bom, pessoal? Ó, fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Tchauzinho.